Fala, meus irmãos, entramos então nos vídeos de complementos teológicos para você. Ao avançarmos no texto de Gênesis 16 ao 34, nós vamos entrar no coração da teologia patriarcal. Então é importante entender que esses capítulos eles não são apenas narrativas familiares, eles revelam como Deus constrói a promessa em meio à fragilidade. Gênesis 16, Agar é o Deus que vê o invisível. E o episódio de Agar ele é teologicamente decisivo. Por quê? Aqui pela primeira vez na Bíblia, Deus é nomeado por um ser humano. É o Roi, o Deus que me vê. Gênesis 16, 13. Uma curiosidade aqui essencial é que Agar é egípcia, ela é estrangeira, mulher e escrava. Tudo que a cultura patriarcal considerava invisível. Mesmo assim, essa mulher recebe uma teofania direta, algo raríssimo. Então a gente precisa entender que Deus ele não está preso à linhagem da promessa para agir. Ele vê, fala e cuida fora do eixo principal da história, mostrando que a soberania de Deus ultrapassa Abraão. Gênesis 2,17, a gente precisa entender que a graça antes da obediência. O que é isso? A aliança da circuncisão não nasce em um acerto humano, mas de uma iniciativa divina unilateral. O verso 1 de Gênesis 17 diz assim: ande na minha presença e seja perfeito. A palavra perfeito aqui é tamim. Não significa ausência de falhas morais, mas inteireza, lealdade relacional. Deus não exige, então, uma impecabilidade, mas uma aliança fiel. Então, a gente precisa entender que a promessa precede o sinal. A graça vem antes da marca externa. Isso ecoa no Novo Testamento. A fé precede as obras. Gênesis 18 e 19 é justiça e misericórdia lado a lado. Por quê, pastor? Porque Abraão ele intercede por Sodoma, revelando algo profundo. Deus convida o ser humano a dialogar com a sua justiça. A destruição de Sodoma, meus irmãos, ela não é apenas sexual, também é social. Ezequiel 16:49 diz que a arrogância, a opressão e desprezo pelos necessitados. Então, a esposa de Ló olha para trás. Não é uma curiosidade visual, mas apego ao sistema que Deus estava julgando. Ela não apenas olhou, ela pertencia. Em Gênesis 22, o quase sacrifício de Isaac, esse é um dos textos mais densos de toda a Escritura. Por quê, pastor? Porque esse ponto ele é extremamente essencial. Porque no Antigo Oriente Próximo, o sacrifício infantil existia. O texto não ensina isso, ele rompe com esse clímax teológico. Gênesis 22:8 diz: Deus proverá para si o cordeiro. Aqui nasce a teologia da substituição. Deus não quer o filho de Abraão, ele oferece um substituto. Esse texto aponta diretamente para a lógica da redenção futura. Gênesis 25, verso ao capítulo 29, vai nos mostrar que a eleição antes do mérito. Jacó e Esaú nos confrontam com uma verdade desconfortável. Deus escolhe antes do comportamento moral. Olha só o que o texto diz: amei Jacó, porém rejeitei Esaú. O que é isso? Não é favoritismo emocional, mas eleição funcional, dentro do plano redentor de Deus. Uma curiosidade para você que Jacó significa enganador, mas com ele que Deus decide caminhar. A Bíblia não romantiza Jacó, ela o expõe. Gênesis 32 a 34, Deus que fere para transformar. A luta de Jacó com um anjo é um dos textos mais misteriosos da Bíblia. Jacó entra mancando, mas sai com um novo nome. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer, então, que a bênção vem acompanhada de uma quebra, a quebra do orgulho. Israel nasce não de força, mas de dependência do Senhor. Então, nestes capítulos, meus irmãos, nós aprendemos que Deus age apesar das falhas humanas. A promessa, meus irmãos, ela não depende de mérito. A eleição não ignora o caráter, mas transforma esse caráter com o tempo. O sofrimento, os conflitos familiares e as crises fazem parte do caminho da redenção. Nada aqui, meus irmãos, é acidental. Tudo está sendo conduzido por um Deus soberano que escreve sua história com pessoas reais, imperfeitas e frágeis como nós. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.